O cara tava com a mão na cabeça, Anderson. Cara, eu não sei o que fazer com esse nosso eletricista que a gente contratou. Nesses 3 meses ele já nos deu um prejuízo aqui de mais de 30 mil. Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Elétrica é o Poder. O podcast que vai ajudar você, profissional da área elétrica, a empreender e viver bem da sua profissão. Eu sou o Ítalo. Aqui é o Matheus de La Fuente. Eu sou o Anderson Alexandre e hoje o bicho vai pegar. E o tema de hoje é focar em um serviço ou fazer de tudo? E de cara a gente já vai começar respondendo essa pergunta aí, que é uma dúvida de muitos profissionais que estão iniciando no mercado e até mesmo aqueles que já estão empreendendo na área elétrica. E essa é uma interessante, né, que é uma dúvida recorrente que a gente recebe muito no Instagram, nas redes sociais. Inclusive, se você não nos segue nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tá certo? Fica aí o nosso convite. Então, pegando esse gancho aí, é uma dúvida que é muito frequente, recorrente entre os profissionais da área elétrica e não só, então, os profissionais que estão prestes a se formar, Matheus, e os recém-formados, mas também até mesmo profissionais que já têm anos de estradas, ainda tem essa dúvida. De qual o ponto mais viável? É ser especialista e focar em apenas uma única atividade, por exemplo, elaboração de projetos fotovoltaicos e não fazer mais nada de atividades relacionadas à área da engenharia elétrica? Ou é melhor fazer de tudo um pouco, digamos assim, tá certo? E no meu ponto de vista, não existe certo e errado. Então vai depender de alguns fatores. Agora, um ponto que é importante frisar é o seguinte: o profissional ele não pode deixar com que isso venha estagnar ele, pois pior do que ser especialista e focar em apenas uma atividade ou fazer de tudo é não fazer nada. Então o profissional ele precisa entender isso, que se ele vai se tornar um especialista apenas em uma área, em uma atividade, ou se ele vai fazer mais de uma atividade da área da engenharia elétrica, ele, independente do que ele vai escolher, o que ele não pode deixar é fazer com que essa indecisão faça com que ele pare, fique estagnado. Então é muito importante entender isso. E no meu ponto de vista, existem alguns pontos positivos e negativos dos dois lados da moeda. Tanto para o profissional que vai estar apenas focado, seja na área de projetos, seja na área de consultoria, seja na área de instalação ou de manutenção, e também o profissional que ele dedica na sua carreira profissional a fazer de tudo um pouco. Eu acredito que existem os dois extremos. O profissional que ele quer fazer de tudo um pouco, ele acaba muitas das vezes se tornando um pato. Então esse é um dos pontos negativos. Então o pato anda, o pato nada, o pato canta, o pato voa e não faz nada bem feito. Tem até um ditado, né, em relação a isso, a essa questão do pato. E muitas das vezes o especialista que é focado em apenas uma determinada área vai ter também os seus pontos negativos que a gente vai estar discutindo mais à frente. Mas eu queria saber o teu ponto de vista também, Matheus, em relação a esses dois lados aí da moeda. Não, meu ponto de vista também é a viabilidade disso, né? Porque fazer de tudo pode ser possível e pode ser viável. Agora tem que se verificar se isso é rentável. Se for rentável, faça de tudo. Se isso faz sentido para o seu progresso, é o melhor se fazer. Agora, em muitos casos, apontar para todos os lados não é rentável financeiramente, isso não vai se permanecer com o tempo. Então, isso tem que ser levado em conta. Então, focar em uma área pode ter um positivo de você colocar todo o seu investimento em um determinado local e ser rentável no primeiro momento. Mas, claro que você vai ficar vulnerável no momento que aquilo deixar de ser vulnerável. Então, por exemplo, a gente pode dar um exemplo de fotovoltaica. O pessoal chega agora e está vendendo que nem água, daqui a pouco o dólar estoura e vai ficar difícil de vender. Então, você dominar outras áreas, você entender outras áreas, inicialmente pode não ser um caminho mais fácil, mas a longo prazo pode ajudar muito. Então é aquele ponto de como começar. O arquiteto profissional tem que traçar bem tentar traçar o seu caminho, porque não existe, entre aspas, a fórmula mágica para chegar a ter um resultado, mas ele vai poder, aprendendo os básicos, ele vai poder pivotar, né? Ele vai poder identificar, não, aqui nesse momento eu tenho que trabalhar dessa forma porque é onde tem resultado. E depois ele vai mudar para outro serviço que está dando resultado naquele momento. Né? Se ele ficar preso
a um determinado serviço, ou ele ficar batendo em pedra, batendo no que não dá mais retorno. Imagina só, tem, por exemplo, alguém que está trabalhando com telefonia analógica ainda, que está querendo vender hoje. Não faz sentido nenhum. Então, é verdade. E o interessante é o seguinte, pegando a ótica, né, do profissional que quer se tornar um especialista e focar em apenas uma área. Inclusive eu recebi ontem no Instagram uma pergunta que era parecida com esse tema. É melhor eu focar apenas em projeto fotovoltaico, era algo do tipo, ou focar também, além do projeto, a execução também de sistemas fotovoltaicos. E eu me lembro que até respondi, e eu quero trazer justamente essa reflexão para cá também, porque não existe certo ou errado em querer ser especialista ou querer fazer de tudo um pouco. Aí eu vou pedir que abram aspas, porque a gente vai entender melhor esse de tudo um pouco. Então, existem áreas na área da engenharia elétrica que são correlatas e tem a sua importância de se ter o entendimento. Então, a gente vai amadurecer mais à frente aí essa questão. Mas em relação a focar em uma determinada atividade, está muito ligado, Matheus, também ao propósito do profissional, da pessoa. Qual é a tua ambição? Então, dependendo do tamanho da sua ambição, talvez você apenas se especializar numa área, talvez vai lhe trazer felicidade, você vai ficar satisfeito com isso e, enfim, e vai estar atendendo aquela sua ambição. E quando eu falo ambição, não é no sentido negativo, é no sentido da vontade de onde você quer chegar, é justamente a fome pelo conhecimento e pela especialização até onde você quer chegar. Então, dependendo da ambição que vai atender o seu propósito de vida, que vai fazer com que você tenha um padrão de vida que é o suficiente para muitas das vezes estar vivendo até onde você focando apenas numa atividade específica, até onde isso vai estar te levando, então não tem problema algum. Então tudo parte em relação à questão do propósito. Eu gosto de falar muito disso, porque eu recebo muitas perguntas nas redes sociais, as pessoas perguntando o seguinte: Anderson, a área de manutenção é interessante, tu me recomenda me especializar na parte de planejamento e manutenção, na parte de projetos, na parte de consultoria? E a verdade é que essa resposta quem tem é cada um mesmo, é cada profissional. Qual é o teu propósito? Então eu acredito que antes mesmo de pensar em qual profissão, em qual atividade, se eu vou ser especialista, se eu vou focar apenas no serviço, se eu vou focar em mais de um serviço, eu acredito que o ponto mais importante, antes mesmo de pensar nisso, é ter clareza do seu propósito. Qual é o seu propósito? E falando assim, muitas das vezes parece simples. Não, eu vou encontrar meu propósito de forma muito fácil, mas não que seja tão simples, mas que é importante, o profissional ele está presente para isso. Porque você querer, por exemplo, Matheus, terceirizar o teu propósito de vida, terceirizar a tua especialização na tua profissão só com base na minha recomendação, na recomendação do Ítalo, na recomendação do Lu Jefferson, eu acredito que é muito perigoso. Então eu tenho até muita atenção quando eu vou estar passando essas respostas, porque o que deu certo para mim e o que faz com que eu tenha felicidade em estar executando e realizando como profissional, né, na minha profissão, possa ser que não seja a mesma coisa que vai fazer, que vai trazer felicidade para o líder. Quando eu falo felicidade, não no sentido financeiro, no sentido de curtir a jornada. Porque tão importante quanto a linha de chegada quando se aposentar, tão importante quanto o valor que a gente recebe do nosso cliente ou do nosso patrão, seja lá o que for, tão importante quanto isso é a gente curtir essa jornada, porque senão não faz sentido. Você trabalhar só pelo dinheiro, se não tiver prazer, se não curtir a jornada, se o ambiente que você vai estar trabalhando ele não for te trazer felicidade, eu acredito que não faz sentido. Não faz sentido porque no médio e longo prazo a gente vai entender isso, porque em relação à questão do tempo, o tempo é muito valioso e o tempo não volta. E as mesmas 24 horas do dia que o Matheus tem, eu tenho, o Ítalo tem. Então desperdiçar o nosso tempo trabalhando só pelo dinheiro, eu acredito que o trabalho, a profissão, se eu vou focar apenas numa área, se eu for ser multitarefas, digamos assim, se eu vou ser multiáreas, né, atender vários serviços, eu acredito que, primeiramente, antes de pensar nisso, tem que pensar no seu propósito de vida. E aí, como
encontrar o meu propósito de vida e como saber se eu vou gostar de uma determinada área. E aí não tem fórmula mágica, é testando. Então qual a área que você consegue, que você acredita, que você, na sua mente assim, você acha que vai curtir, que você acha que vai ser interessante. Então é nessa área que você precisa, muitas das vezes, dar o primeiro passo. E aí começou a trabalhar, não gostou daquela área, muda. Então é importante entender isso, porque depois que a gente entende isso, aí uma série de coisas vai fazer muito sentido. Só que, aterrissando na questão da pergunta que o Ítalo fez aí, em relação qual é melhor, qual é focar apenas no serviço ou focar em vários serviços, mais de uma atividade, um projeto, manutenção, consultoria, instalação. Na área da instalação e na área de projeto tem uma série de ramificações também, né, Matheus? Projetos fotovoltaicos, projeto de padrão de entrada, projeto elétrico interno, projeto de RDU, né, redistribuição urbana, projeto de loteamento, né? Projeto malha de aterramento, SPDA. Então tem várias áreas. E o que eu quero trazer aqui, pegando primeiro, a gente analisando primeiro, Ítalo, a questão de focar em apenas um serviço, ser especialista apenas numa área. Quais são os pontos positivos e negativos? Eu queria explorar isso primeiro para depois a gente estar explorando a questão de fazer tudo. Em relação a essa questão de focar em apenas uma atividade, antes de falar, eu queria estar ouvindo o Matheus, o ponto de vista do Matheus, e o que você enxerga, Matheus, de ponto positivo e negativo em focar em apenas uma atividade específica. Por exemplo, o Matheus, se você fosse focar puramente apenas em projetos fotovoltaicos, né? Qual é o seu ponto de vista, os pontos positivos e negativos nessa questão? Então, eu vou puxar um pouco do meu histórico, né? Meu histórico, por que eu comecei a executar fotovoltaico? Porque a demanda, logo quando eu executei, tive meus primeiros clientes, era puramente de sistemas fotovoltaicos. Agora, eu só consegui entregar um bom produto, um bom serviço, depois que me aprofundar na geração distribuída, a identificar as áreas correlatas, né? Ao compreender as outras regiões. E a principal, que eu vou dizer que me abriu, que me deu muita vantagem no conteúdo de poder executar esse serviço, foi a conhecer a concessionária. E a concessionária foi conhecer o padrão de entrada. Então, dominando o padrão de entrada, como é que eu me ia comunicar com ela, eu consegui entender muito do que eu ia precisar estar aprimorando o meu serviço de fotovoltaica. Então, eu comecei estudando inicialmente o básico, todo mundo que entra na área, que é como se dimensiona, estudo de radiação, simulação de produção, mas a aplicação, o contato com a concessionária, a execução do projeto, e foi, vou dizer assim, que deu um ponto a mais que me fez ficar muito mais seguro, foi quando eu comecei a compreender ele dentro da rede elétrica, conectado tanto o circuito de baixa tensão como conectado à rede da concessionária. Então foi quando eu comecei a estudar. Eu não vou dizer que eu me especializei nas outras áreas, mas quando eu comecei a abrir os olhos, comecei a identificar os pontos das outras áreas que eu preciso compreender, que eu preciso estudar para que eu consiga estar me dizendo que eu estou me especializando em geração distribuída nessa solução. Então, quando se fala em especializar, eu acredito, né? Quando se fala em especializar, é entender o que todas as áreas que estão ao redor tem a contribuir o que eu preciso estar dominando. Por exemplo, é impossível alguém que vai estar aplicando a solução de sistemas fotovoltaicos não conheça, e vai estar aplicando bem, não conheça a resolução 414, que um consultor precisa também. Então, se você vai trabalhar com sistema fotovoltaico e você não conhece a resolução 414, você vai... É brincadeira, né? Exatamente. Muitos focam apenas na 482, na 482, não é isso? Exatamente. E esquece que existem outros processos que estão interligados. Eu vou explorar um pouco mais essa questão também, que é um ponto que é muito importante e muitos não dão essa devida atenção. Por exemplo, eu acho que hoje teve um aluno que me perguntou se precisava colocar cálculo de tensão nos condutores que ele está dimensionando para o sistema fotovoltaico que sai do inversor. Agora me diga uma coisa. Se você vai fazer um projeto do sistema fotovoltaico que vai se conectar na baixa tensão, por que você não vai fazer o cálculo de tensão? Me diga, por que você não vai fazer isso no projeto? A questão é aquele ponto de vista, é algo que é óbvio. Se você está mexendo dentro do quadro de baixa tensão, tem um circuito em baixa tensão, você tem que estar trabalhando na baixa, seguindo a NBR 5410.
Então, se a pessoa... Eu acho que é um pensamento ruim. Aquela pessoa que quer se vendar ao que a concessionária está pedindo, os documentos mínimos, ou aquele ponto de vista só do serviço que ele está se especializando, entre aspas, né? Se ele só quer entregar aquilo, ele vai entregar um produto incompleto, porque quando a gente fala com o cliente, a gente não quer entregar um sistema fotovoltaico, a gente não quer entregar material ou módulos fotovoltaicos, a gente quer entregar uma solução. E se a gente chega e está no ponto da solução que a gente chega e fala assim, não, isso aqui não é minha responsabilidade, aqui é do projetista, aqui é do projetista do circuito de baixa tensão. Isso aqui jogando pro outro, né? Joga pro outro, não faz muito sentido. Vai ficar sempre, vai ter uma pedra ali no meio. Então naturalmente, mesmo que você esteja focado em apenas uma área, querendo ou não, você vai acabar estudando as outras e, sei lá, essa questão de interdisciplinaridade vai acontecer de forma natural. E você acabar estudando a REN 414, né? Estudando outras normas e, querendo ou não, você vai acabar estudando outras coisas e se especializando em outras áreas, né? Isso vai acontecer de forma espontânea, assim, por assim dizer. E um ponto importante, ó, se o profissional ele entender isso, ele já vai estar identificando qual é a melhor forma de se trabalhar. Se o profissional ele entende isso. Então, o que no meu ponto de vista, principalmente o profissional que quer empreender, porque o pensamento do profissional que quer empreender é diferente do pensamento do profissional que vai trabalhar em uma determinada empresa. Mas o profissional que ele pretende empreender, se ele entender isso, ele muda a mentalidade dele e ele muda a vida profissional dele. Por quê? Quando se fala em focar em apenas um serviço, eu estou vendendo para o mercado o quê? Serviço. Se eu foco em, não, quero ser um especialista e vou focar puramente em elaborar projeto elétrico padrão concessionária, por exemplo. O que vai acontecer? Eu estou vendendo projeto elétrico para o mercado. E uma má notícia que eu tenho a dar a muitos profissionais é o seguinte: o cliente, nem um ser humano, pelo menos eu não encontrei ainda, nem um ser humano que acorda de manhã cedinho, Ítalo, espreguiçando, e aí, nossa, que vontade de elaborar um projeto, que vontade de comprar um projeto. Já viu alguém fazendo isso? Acordar assim, não, tá faltando uma subestação aqui, quero colocar uma subestação aqui no meu comércio. Então ninguém quer contratar um projeto, ninguém quer, o cliente não quer contratar a elaboração do projeto, a execução do projeto, a manutenção de uma subestação, uma consultoria. O que o cliente quer? Solução. Então, quando você se limita em se especializar, em ser especialista em apenas uma determinada área, projeto fotovoltaico, ou execução de sistemas fotovoltaicos, ou consultor em gestão de modalidades tarifárias, ou consultor na área elétrica, seja para análise de qualidade de energia, seja para entregar a questão de redução de custos para o cliente, seja através de laudo de crédito CMS e outros laudos, enfim, quando você se limita e se rotula a uma especialidade apenas, muitas das vezes vai ter esse ponto negativo. Por quê? O cliente ele não quer projeto, o cliente ele não quer instalação, o cliente ele quer solução. Na semana passada eu recebi uma mensagem que eu até me emocionei, eu quase choro mesmo, né? De um aluno da última turma de GMT. E o que eu achei interessante é o tempo. GMT aconteceu há pouco instante. E esse aluno ele é daqueles que é coelhinho, ele é muito rápido, veloz, agressivo, e isso é bom também, tá certo? Esse é o perfil dele. E aí ele me mandou uma mensagem. Antes dele me mandar essa mensagem, eu acredito que há uns 10 dias atrás, ele tinha: Anderson, eu preciso falar contigo, eu queria um conselho. E aí eu estava até levando o meu pai para fazer um exame, e aí eu falei para ele: faz o seguinte, me liga de tal hora, enfim, resumindo a história, ele me ligou e a gente começou a bater um papo. Qual era a dúvida dele? Ele já tem formação técnica, é eletrotécnico, ele está concluindo engenharia elétrica, graduação em engenharia elétrica. A preocupação dele todinha é o seguinte, é que ele só vai estar com o diploma na mão de engenheiro eletricista e com registro no conselho de classe por volta daqui a uns 6 meses, 6, 7 meses. E a principal preocupação dele é o seguinte: Anderson, como é que eu vou vender uma consultoria em gestão de modalidades tarifárias
ou uma consultoria na área elétrica para o cliente se eu não sou engenheiro eletricista? Essa era a preocupação dele. Como é que eu vou abordar? Como é que eu vou chegar no cliente sem ter o CREA também? Sem ter o CREA. E eu só dando corda e deixando ele falar. E aí quando ele parou de falar, aí eu falei, olha, fulano, eu não falo o nome dele que eu não pedi autorização, mas enfim, se ele estiver ouvindo aí, aquele abraço. E aí eu falei para ele, olha, primeiro ponto é o seguinte, se por um acaso algum cliente, ele te pedir o teu diploma ou o teu registro do CREA, é porque você não demonstrou confiança suficiente para atender a solução do teu cliente. Bota uma coisa na sua cabeça, o teu diploma ele é muito importante, é extremamente importante. Só que ele é muito mais importante para você do que para o cliente. O cliente está pouco se lixando. Qual o diploma que você tem, se é de mestre, se é de doutor. O cliente está pouco se lixando. Se você está com o seu CREA ativo ou se você está apenas com o seu CFT ativo, porque você é técnico. O cliente ele quer solução. Então, na medida que o cliente chega para Matheus, eu quero ver o teu diploma para poder você elaborar o meu projeto fotovoltaico e conduzir toda essa parte da instalação e da consultoria do meu sistema. Se o cliente falar isso, é porque ou o Matheus gaguejou na negociação, enfim. O cliente, se ele notar insegurança, aí sim, esses outros fatores, possa ser que o cliente venha estar cobrando. Mas qual é a moral da questão que eu estava trazendo para ele? Eu falei, olha, o teu diploma ele é muito importante, mas sabe para quem? Para você. Porque é uma conquista, é um troféu, você ter um reconhecimento próprio de todo o sacrifício que você teve para chegar onde você chegou. Então é muito importante. Eu jamais vou descredibilizar um certificado, um diploma, um registro em um conselho de classe. Tudo isso é importante, faz parte. Só que, de forma empreendedora para o cliente, isso é o que menos importa. Quantos profissionais tem no mercado aí com mais de 10 anos de experiência entre aspas, experiência de tempo, de anos, digamos assim. Quantos profissionais têm 10 anos aí de formação, tem o seu diploma, tem registro no conselho de classe e tem muitas das vezes feito barbáries nas instalações do mercado aí. Então, diploma não é sinônimo de eficiência, de qualidade da entrega de uma determinada solução. Então esse é o primeiro ponto. E eu conversando com ele, eu falei, olha, o que você precisa fazer, primeiro ponto é o seguinte, é você acreditar em você, mano. Se você está já finalizando o novo período de engenharia, você já tem, se eu não estiver enganado, já tem 8 anos na área da área elétrica, trabalhando, se você tem todo esse conhecimento, essa bagagem prática, você só não tem ainda o seu diploma. Mas praticamente você é um engenheiro prático, você é um solucionador de problemas. Para mim, o que significa engenheiro? É o profissional que soluciona problemas. Para mim, essa é a melhor definição. Então, um engenheiro que ele não soluciona problemas, para mim, ele só tem um papel e, enfim. Então, tá no nosso DNA, tá no DNA dos profissionais da área técnica, da área da engenharia, essa capacidade de solucionar problemas. E aí, depois que eu falei tudo aquilo, olha, tendo em vista tudo isso que eu falei para você, eu preciso que você acredite mais em você. Porque se você for bom, se você fizer o que tem que fazer, se você fizer a lição de casa, se você assistir todas as aulas e aplicar na prática todo esse conhecimento, você vai ver que o cliente ele não vai querer saber se você já está com o teu diploma em casa ou se vai ser daqui a 6 meses. O cliente ele quer a tua solução. Você consegue entregar a solução ao cliente? Vá para o campo de batalha para você ver se você não consegue convencer o cliente e fechar serviço a estar trazendo essa solução para o mercado. E aí quando foi semana passada, um pouco antes do feriado, né? Então a gente está gravando esse podcast já depois do feriado. Mas enfim, e aí ele me mandou uma mensagem, cara. E aí eu quase me emociono. E ele, olha, eu segui aqueles teus conselhos, tudo aquilo que você falou. E cara, a primeira prospecção que eu fui fazer numa grande indústria, uma indústria até, não sei se é alemã, sei que é gringa, uma indústria gringa. E cara, para minha surpresa, ele falando, né? Para minha surpresa, adivinha o que aconteceu? Eu postei até nos stories, você viu lá, né? Cara, o cara praticamente ele fez uma feira, né? Se o cliente dele fosse um supermercado, ele fez a feira ali. Então fechou o projeto de SPDA, fechou o PIR, né? Prontuário de Instalações Elétricas, fechou consultoria em gestão de modalidades tarifárias, fechou consultoria para análise do crédito CMS. Aterramento também, né, se eu não me engano. Projeto de malha de aterramento, o projeto das instalações elétricas internas, que vai compor o PIR, né, o Prontuário de Instalações Elétricas Internas.
E mais interessante é que eu tinha falado para ele na conversa, olha, o importante é você saber que você precisa ser íntegro em tudo que você vai fazer. Você não precisa chegar para o cliente para falar, olha, eu sou recém-formado, olha, eu não tenho experiência. Mas se o cliente perguntar, você tem que falar. E nesse caso desse cliente específico, ele falou, olha, eu nunca fiz esse serviço, tenho conhecimento, tenho uma capacidade de estar te entregando tudo isso. E ele fechou. Se somar tudo ali, nossa, ali, aquele serviço vai alavancar a carreira profissional dele. Aquele serviço tá... É um portfólio pronto, né? É um portfólio pronto, uma excelente oportunidade. Na hora que ele me passou todos os serviços que ele fechou com o cliente, que ele tinha fechado com o cliente, me veio aquele filme na cabeça do serviço do primeiro loteamento que eu fechei. Que eu fechei projeto, execução e fornecimento de materiais. Então foi uma atividade que alavancou a minha carreira profissional. E quando eu falo alavancou, não só profissionalmente, é a experiência que eu adquiri e que esse profissional que fechou esse serviço com esse cliente aí vai adquirir. Mas eu falo em termos financeiros. Por que em termos financeiros? Porque dinheiro é importante para quem quer empreender. Porque para entregar algumas soluções para o cliente, aí vai ser necessário investir em alguns equipamentos e ferramentas. Que a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Só que, trazendo já esse cenário que aconteceu com esse aluno, então, e pegando esse cenário de que o cliente não quer contratar a execução da subestação, o cliente não quer contratar projeto, não quer contratar consultoria, o cliente quer solução. E aí eu quero trazer já um dos primeiros pontos negativos para os profissionais que foca apenas em atender um determinado serviço, uma determinada atividade específica. O primeiro ponto é esse daí, é porque o cliente ele precisa de solução. Então, mesmo que o cliente, dentro dessa solução que ele precisa, se o projeto elétrico do padrão de entrada está incluso, tudo bem, você vai estar entregando essa solução também para o cliente. Só que, quando o profissional ele se limita apenas a elaborar projeto do padrão de entrada, o que vai acontecer? Para o cliente receber a solução, o projeto não é a solução para o cliente. O projeto é uma das etapas. Então, para o profissional entregar a solução para o cliente, porque qual é a solução para que esse empreendimento aqui ele viesse a funcionar? Não era elaborar apenas o projeto do padrão de entrada, mas tem a questão da execução, tem a questão da consultoria para verificar qual a modalidade tarifária ideal para esse tipo de consumidor, de acordo com a sua característica de carga e seu comportamento de consumo. Então, olha só a quantidade de oportunidades que o profissional que está interessado apenas em fazer projeto de padrão de entrada, ele vai perder. Vai perder entre aspas, porque a gente vai falar mais à frente que existe eu não vou dizer que é uma solução, mas seria um remédio, né? Um paliativo para poder atender isso. Porque qual vai ser o paliativo? Se Ítalo elabora um projeto de padrão de entrada para o meu empreendimento, e para que a solução aconteça no meu empreendimento, eu preciso de alguém que execute. E aí, o que pode acontecer? Muitas das vezes o Ítalo, ele pode até indicar o Matheus. Só que, se o Matheus executar e ocasionar algum problema, fazer alguma coisa errada, adivinha com quem eu vou ficar estressado, além de Matheus? Com o Ítalo, que me deu a indicação. Então esse é o primeiro gargalo. É que, se o cliente ele precisa de uma solução, Ítalo não consegue entregar uma solução, consegue entregar parte da solução, Ítalo vai precisar terceirizar ou indicar. E aí vem um ponto-chave, porque não tem nada de errado se eu quero ser apenas especialista em uma determinada área, em um determinado serviço, não tem nada de errado. Só que, nesse caso, a figura do parceiro vai ser crucial. Você precisa de parceiro. Se você quer trabalhar só com um projeto, você precisa de um parceiro que realize a execução, para que você possa entregar a solução para o cliente. Porque o cliente ele quer a solução. Essa é a verdade. E aí, quando se tem parceiros na jogada, tem o lado bom e o lado ruim também. Qual você acha, Matheus, que é o lado bom e o lado ruim? Quando se tem parceiro, vamos supor, eu sou um especialista que trabalho só com projeto, só que eu tenho parceiros para poder indicar e realizar a execução, outro parceiro para poder indicar e aquele parceiro fazer os trâmites, a consultoria na concessionária,
No seu ponto de vista, qual o ponto positivo e negativo O ponto dessa de situação? vista, entre aspas, é que você estaria economizando esse custo de executar. Então, você não tem ainda condições de fazer execução, ter isso na empresa que com funcionários, então você estaria economizando e não estaria deixando de falar para o cliente que o seu nome está relacionado à solução completa. Então, estaria entregando para o cliente a faca e o queijo, só que você ia ter menos lucro no meio do caminho, mas você já não ia executar mesmo, então é melhor do que mandar ele se virar, ele ir para outro canto. A parte ruim é que você tem que fiscalizar e você tem que entender, porque o parceiro, se ele não for competente, como você acabou de falar, leva tudo a perder, porque você tem a sua competência na sua área, mas se o seu colega, você não souber analisar que o seu colega está sendo competente, porque eu acho que tem a diferença entre executar e não conhecer nada. Então, ele só não exuda. Naquele momento ele entende do assunto, mas ele não está querendo focar nesse tipo de serviço. Então isso é possível. Ele está vendo que não é viável ter por exemplo, um serviço esporádico num determinado município. Então pega um parceiro de outro município que tem mais demanda. Então ele faz lá porque é da área dele, então para ele não tem custo. Para você começar a executar aquilo não seria interessante. Então, nesse ponto de vista faz sentido. Então, você vai de alguém que você entende do assunto, só que você não quer investir naquela área. Naquela região, por exemplo, você vai pegar uma região específica que não é rentável o SPDA. Você não vê muita rentabilidade nesse serviço, você não vê que o mercado compreende como um serviço que vai aplicar com toda a segurança, todos os clientes querem passar por aquele negócio. Parece ser mais complicado do que botar muito mais difícil você fazer o cliente entender a necessidade disso. Então você pode não seguir essa área e se alguém precisar, você indica alguém que quer trabalhar com isso, que gosta dessa área. Acho que faz todo sentido, porque você entende o assunto, mas não é aquele nicho, você não acha que é rentável naquele local aplicar nessa área. Faz todo sentido. Agora, se o local tem rentabilidade e você não conhece, você está indicando justamente porque você não conhece o serviço, não conhece nada, aí é um problema. Porque você só está indicando o nome e praticamente você está no escuro, né? E ainda tem um problema maior. Só que antes eu queria ouvir o ponto de vista de Ítalo nesse sentido, né? Qual os gargalos, né, Ítalo? Quando se tem um parceiro, no caso, nessa situação. Eu sou especialista, eu não entendo de uma determinada área, vou ter que entregar a solução ao cliente, e aí eu preciso de um parceiro. Qual o teu ponto de vista, Ítalo? Puxando o gancho um pouco do que o Matheus já falou, né? Eu acho que mesmo que você não, a princípio, não execute aquele serviço, não tenha estrutura para isso, mas é interessante que você conheça sobre aquilo, até porque você vai saber se o parceiro está fazendo certo ou não, né? Então, além desse ponto, é a questão que ele falou também de você não negar o serviço porque você não atende, né, a determinada demanda que o cliente está solicitando. Então, você pode sim estruturar algumas parcerias para não perder essa demanda de mercado, não dizer não ao cliente, né, e não perder o cliente. O cliente entender que, como o Matheus falou, passa o ponto de vista que é você que está entregando a solução, que você não vai dizer, eu tenho um parceiro que faz isso, eu tenho um parceiro que faz isso, eu não faço, mas vou chamar fulano. Você não vai dizer isso para o cliente, né? Vai ficar subentendido. A impressão que vai estar para ele é que você vai entregar tudo. Mas, de contrapartida, você tem que entender também dos outros serviços, conhecer do assunto, conhecer como funciona, como é aplicado, como é feito, como é executado, para também ter o conhecimento para cobrar se ele está fazendo certo ou não. Ter esse cuidado para manter também a qualidade, né? Então, é o seu nome que está em jogo e, no final de contas, o cliente vai olhar para você, né? Vai olhar para sua cara. Ele não está nem aí para quem você está chamando para lhe ajudar, ele vai olhar só para o que você fez. Outro ponto que vocês não citaram, mas que eu estou falando agora, que para mim é pior do que todo esse cenário que você citou, quando se tem parcerias, ou até quando não se tem parcerias e você não vai estar entregando aquele serviço e vai jogar o abacaxi na mão do cliente, falando, olha, a execução eu não faço, você vai precisar procurar alguma empresa. Tanto nesse cenário como também você está indicando um parceiro para estar fazendo, existe um grande problema. E sabe qual é esse problema? Esse problema é o seguinte: vamos supor que esse cliente, ele é um cliente que ele realiza várias obras. Então ele fez um projeto desse empreendimento, por exemplo, o dono desse empreendimento aqui, ele já está começando a construir um outro empreendimento. E aí, Matheus, ele
elaborou o projeto desse empreendimento aqui, só que Matheus muitas das vezes ele vai estar terceirizando com uma outra empresa. Porque quando eu falo parceiro, eu não estou falando de sociedade não, de estar fazendo uma sociedade, não estou entrando nesse mérito. Quando eu falo de parceiro, muitas das vezes encontrar, primeiro ponto é o seguinte, encontrar um parceiro que ele venha atender as necessidades técnicas com qualidade é um desafio. Não é todo mundo que muitas das vezes vai estar seguindo o mesmo padrão de qualidade que o Matheus tem no projeto, que ele vai seguir também o mesmo padrão de qualidade na execução. Então esse é um desafio grande, só que o problema maior não é esse. O problema maior que acontece na prática, que já aconteceu comigo, sabe qual é? É que o cliente, agora não é todos os clientes, existem clientes e clientes, tá certo? Não é todos os clientes. Tem aqueles clientes que ele fideliza com você e ele não abre mão. Só que existem clientes que ele sempre vai estar focando no mais barato. E aí, Matheus indicou um parceiro para o parceiro fazer a instalação. No segundo empreendimento desse cliente, adivinha quem o cliente vai procurar? Você acha que vai ser Matheus? O que foi indicado, né? O que foi indicado. Principalmente se o que foi indicado, ele trabalhar muito bem. Porque na mente do cliente, o que vai acontecer? Não é todos os clientes, tá certo? Não estou querendo generalizar aqui as coisas. Mas, muitas das vezes acontece isso. O cliente vai procurar, e eu vou falar que uma situação que aconteceu na minha empresa, não foi nem com parceiro. Foi com uma pessoa que era funcionário. Vou estar falando aqui. Polêmica. Mas, vamos lá. A questão todinha é o seguinte, o cliente, principalmente se o trabalho de quem executou, quem realizou aquela atividade que você não tinha competência, porque o seu foco é ser especialista em apenas uma determinada área, o cliente vai procurar aquela pessoa e adivinha só, esse teu parceiro ele não só executa, ele elabora o projeto também. Então você abre brecha para que a concorrência não venha estar fechando um serviço com o cliente apenas na atividade que você não tem especialidade, como também ele vai conseguir, muitas das vezes, tomar o teu serviço que é a tua especialidade. Então esse é um dos grandes problemas de quando se é especialista apenas em uma determinada área. Por quê? O cliente não quer um determinado serviço, o cliente quer solução. Então, Anderson, então você quer dizer que eu me formei em engenharia elétrica e eu vou ter que fazer tudo? Não. Só que existe uma linha tênue, existe uma situação que muitas das vezes, pelo fato da gente nunca ter tido contato com determinada situação, a gente acha que não é possível, que é impossível. Então existe certas situações que é como se fosse a linha do horizonte. A linha do horizonte é aquela linha que divide ali até onde a nossa vista consegue enxergar, que divide ali o céu do mar, não é isso? E pra gente, na nossa visão, aquela linha do horizonte ali é como se não tivesse mais nada para lá, é como se terminasse ali, né? Até onde a nossa visão está alcançando. Então tem muitas coisas que na vida profissional e na nossa vida que na nossa capacidade, na nossa visão, na nossa mente, pelo fato da gente não ter tido contato, porque talvez se eu for até onde a minha visão está enxergando ali na linha do horizonte, eu vou conseguir enxergar um pouco mais à frente. Eu vou ver que o mundo não acaba ali naquela linha do horizonte. Então muitas das vezes acontece também na vida profissional. Por quê? Que aí muitos perguntam, não, então se você está falando que não é para me ser especialista em apenas uma área, em apenas projeto, ou apenas em consultoria, ou apenas em instalação, ou apenas em manutenção, você está querendo dizer que eu tenho que ser um pato, fazer várias coisas e não ser especialista em nenhuma das coisas? E a verdade é que nenhum nem outro. Por que não ser especialista em algumas áreas, ou seja, mais de uma área, que são correlatas e que está ligado diretamente àquela solução que o teu cliente precisa. O meu cliente, ele quer fazer com que o empreendimento dele funcione, que tenha fornecimento de energia elétrica. Para ele ter fornecimento de energia elétrica, o que ele precisa? Ele vai precisar de subestação. Se vai precisar de subestação, vai ter que apresentar projeto de subestação. Se é uma subestação obrigada, projeto de subestação obrigada. Dentro de uma subestação obrigada, dentro de um projeto de subestação obrigada, o que é necessário para eu entregar uma solução com qualidade ao cliente? Eu tenho conhecimento de elaboração de projeto de malha de aterramento.
Então é possível ser especialista. Então a minha recomendação, e pegando o gancho da primeira pergunta, né, em que eu devo focar? Em apenas um serviço ou é melhor fazer de tudo? Não é questão de fazer de tudo, mas é ser especialista em mais de uma área, principalmente as áreas, ou seja, é ser especialista nas áreas que está ligado diretamente à solução que o seu cliente precisa. Porque quando você foca apenas em uma atividade, vai acontecer sempre esse gargalo. Você vai precisar de parceiros. E aí muitos podem estar perguntando o seguinte, mas eu vou estar começando diretamente já em todas as áreas? Não necessariamente. É importante que todo profissional, ele inicialmente, ele cria uma identidade. Então, a World Electric Soluções, a gente trabalha com elaboração de projetos, com instalação, principalmente voltado na área de padrão em baixa tensão e principalmente em padrão de subestação de média e alta tensão. Trabalhamos com manutenção, trabalhamos com consultorias diversas na área elétrica, na área de qualidade de energia e outras. Só que no início da minha carreira, eu já realizava algumas atividades, só que bem no início mesmo da carreira, eu não tinha braço, eu não tinha condições financeiras, eu não tinha as ferramentas necessárias para trabalhar em algumas outras áreas. Só que na minha mente já estava claro que eu precisava desenvolver aquelas habilidades, eu precisava adquirir aqueles equipamentos e ferramentas para entregar a solução para o cliente. Então, inicialmente, eu foquei em quê? Eu foquei em projeto elétrico padrão concessionária e aí é importante frisar o seguinte, é importante sim, todo profissional ele tem uma identidade. É importante o cliente saber que se eu preciso de um projeto, né, de uma solução, além de projeto mais, se eu preciso de uma solução do sistema fotovoltaico na minha unidade consumidora, olha, eu tenho o Matheus, que o Matheus é especialista nisso. É importante o profissional ele ter essa identidade. Então, se o cliente ele precisa resolver algum assunto junto à concessionária, que logo no início da minha carreira, eu criei essa identidade. Então, olha, tá com algum problema na concessionária X, chama a Anderson que a gente resolve. Tá precisando de um projeto que envolve trâmites na concessionária, chama a World Electric, que é especializada no assunto. Quer dizer que a World Electric só faz projeto? Não. Então é importante sim ter essa identidade forte, mais marcante. Só que o profissional que ele se limita a apenas isso, aí eu acredito que ele perde uma grande fatia do mercado. Ele coloca dinheiro na mesa. Então, dependendo, voltando aí no ponto da ambição e do seu propósito, dependendo da ambição desse profissional, em termos de quanto ele pretende, qual a meta dele financeira, né, para que ele possa estar, de fato, vivendo dentro do padrão que ele determinou. Então, se a ambição dele não é alta, então, se especializar apenas numa área, ele pode viver bem dessa área, porém, ele vai ter que correr esse risco das indicações dos parceiros, que a gente falou anteriormente. E teve uma coisa que aconteceu interessante, inclusive com um funcionário, um eletricista, da nossa empresa. Então, uma indústria que a gente prestava serviços de manutenção nessa indústria. E aí, o nosso eletricista, um eletricista contratado pela nossa empresa, funcionário, na verdade, da nossa empresa, muitas das vezes o cliente que está lá no outro lado, na ponta, o cliente ele não visualiza o que acontece nessa tramitação, nesse processo. Então, todas as atividades que a gente passava, todo o planejamento, o que tinha que ser feito, os gargalos que o eletricista tinha, que a gente tirava e conduzia ele para entregar a melhor solução, muitas das vezes o cliente está visualizando só o resultado lá na ponta. Então, o que acontece muito? Acontece muitas das vezes o seguinte, que aconteceu comigo essa situação. Então, essa empresa, ela contratou esse eletricista na visão dela é o seguinte, não, se eu tenho esse eletricista que está fazendo esse serviço para a empresa World Elétrica, por que pagar mais caro a World Elétrica se eu posso contratar e ter esse mesmo profissional com um custo menor? E é aí onde muitos clientes se enganam, mas isso acontece. E se acontece com um funcionário da empresa, imagina com um parceiro, você não tem controle. E aí o que aconteceu? 3 meses depois, esse coordenador da operação, que lá não tem encarregado de manutenção, mas ele cuidava era o supervisor de toda a produção, da operação, e aí ele me ligou e 3 meses depois, Anderson, preciso conversar contigo. Bacana, vamos agendar a reunião. Quando eu cheguei lá, o cara tava com a mão na cabeça, Anderson, cara, eu não sei o que fazer com esse nosso eletricista que a gente contratou. Nesses 3 meses, ele já nos deu um prejuízo aqui de mais de 30 mil.
Cara, essa semana teve uma placa de uma máquina, uma placa eletrônica, que queimou essa placa por negligência dele. Cara, a gente... Enfim, ele tava já... O dele tava na reta, né? Ele já tava com o dele na reta. E aí eu falei pra ele. Falei, olha, cara, é o seguinte. Muitas das vezes você visualiza o que está acontecendo na ponta, mas para que aqui na ponta dê certo, tem toda uma engenharia, uma infraestrutura por trás disso. Mas por que eu estou tocando nesse assunto aqui? É mais no sentido de que, se isso acontece com um colaborador CLT da sua empresa, imagina como parceiro. Você vai estar indicando, vai estar terceirizando. Então esse é o grande risco, muitas das vezes, quando o profissional ele quer apostar todas as cartas, tá certo? Quer dizer, quer apostar todos os ovos numa galinha só. Então esse é um dos grandes problemas que se tem. E para materializar, né, essas situações onde as empresas contratam um determinado serviço e o profissional acaba oferecendo outro, né, vamos dizer assim, de bandeja, né? A gente trouxe alguns cases, né, até da World Elétrica Serviços. Matheus acredita que também tem uns para citar. E eu vou citar aqui, Anderson pode comentar, né, que ele estava presente para esses serviços, até mais do que eu. Perfeito. Deixa eu pegar aqui. A primeira situação foi uma padaria, né, que estava precisando de um projeto para aumento de carga e resultou também na venda de uma consultoria que acabou agregando bastante valor, né, para o cliente, para ele fechar a proposta, mesmo com um valor considerável, né, vamos dizer assim, em relação à concorrência do mercado. Isso. E essa situação aconteceu, na verdade, com duas padarias. Então essa que você citou aí, o cliente ele entrou em contato, olha, eu estou aumentando aqui as minhas cargas e eu preciso instalar uma subestação. Ou seja, o cliente ele achava que ele precisava só de uma subestação. Então se eu não tivesse, muitas das vezes, a expertise, e aí onde é que está? Não é ser especialista em uma determinada área apenas. Ou o outro lado da moeda, ser um faz-tudo que não é especialista. É ser especialista nas áreas que são correlacionadas. É ser especialista no projeto, é ser especialista na execução, é ser especialista na consultoria. E aí, o que aconteceu? Nessa padaria foi interessante, porque quando eu apresentei a proposta, eu estava concorrendo com mais 3 empresas, se eu não estiver enganado. Eu me lembro de duas delas, que duas delas eram uma empresa grande, tinha até mais know-how do que a gente. E aí a gente acabou fechando esse serviço, cobrando até um valor maior. Por quê? O cliente ele não estava precisando só da subestação, ele estava precisando de uma consultoria também. Foi aí onde essa atividade, se eu não tivesse essa especialidade também no meu portfólio profissional, eu acredito que eu não conseguiria ter vencido aquela concorrência, porque o meu valor estava mais elevado. Esse é um primeiro motivo. E o segundo motivo é que as outras empresas que estavam concorrendo eram empresas fortes também, empresas já que tinham know-how no mercado. Então, você ser especialista muitas das vezes em áreas que são correlacionadas, porque no meu ponto de vista, o profissional que vai trabalhar com um projeto de padrão de entrada em se tratando de subestação, no meu ponto de vista, ele tem a obrigação de saber, no mínimo, consultoria em gestão de modalidades tarifárias. E o que não é consultoria de gestão de modalidades tarifárias? Não é aquilo que a gente aprende muitas vezes na academia, de forma muito simplista. Consultoria em gestão de modalidades tarifárias é uma atividade que ela é imprescindível. A gente até aprende a elaborar projeto na subestação, na academia, na faculdade, só que muitas das vezes não se dá a devida importância de prestar essa consultoria, porque é necessário, é uma atividade correlacionada. Então, eu vou optar em ser especialista apenas como consultor na área elétrica ou apenas como projetista e eu vou perder essa oportunidade de mercado? Eu tenho certeza, se eu não tivesse essa expertise, eu ia perder esse serviço. Só que esse cliente ele não precisava só apenas de consultoria, ele precisava de uma solução. A solução que ele entendia era apenas a subestação. E para a subestação atender o estabelecimento, essa padaria, precisa o quê? De execução. Então, se eu não tivesse esse know-how, eu precisaria terceirizar. E se eu terceirizo, não tem nada de errado, principalmente quem está iniciando. Não tem nada de errado. Mas lembre-se do seguinte, no médio e longo prazo, você sempre vai estar correndo esse risco de um próximo serviço, o cliente ele te bypassar, ele fazer uma ponte direta ali, olha, com a ponta, né, com quem está lá na ponta. Então tem esse risco. E o outro problema é a questão que até você, Ítalo, e o Matheus citou aqui, porque mesmo que eu vou terceirizar, mesmo que eu venha a terceirizar com a outra empresa
Para mim saber se aquela empresa ela entrega um serviço com qualidade, eu preciso entender da atividade. Então o fato do Matheus não querer trabalhar com execução, no meu ponto de vista, o Matheus ele tem a obrigação de saber, de conhecer, para mesmo que ele venha fazer parcerias, porque quando eu falo de parcerias aqui, possa ser que soe na mente de muitos que é ruim parceria, e não é ruim. Tem parceiros honestos, tem parceiro que o cliente vai procurar ele diretamente e ele vai falar, olha, procure Anderson, essa negociação tem parceiros que ele entende isso. Então, esse é assunto até para outro podcast, né? Como encontrar os parceiros ideais, porque eu sei como encontrar parceiros ideais. Eu tenho muitos parceiros bons, meu sócio excelente também, como encontrar. Depois a gente vai fazer um podcast só sobre parceiros e sócios, que é outra coisa que pergunta muito. Tem que convidar o Afonso para participar. Com certeza, Afonso tem que estar aqui junto com a gente. Então, é nesse sentido, de mesmo que eu não vou realizar aquela atividade, ou mesmo que eu não tenha os equipamentos, ou o know-how, ou a habilidade, ainda, eu preciso desenvolver esse conhecimento. E desenvolver inclusive a habilidade, para que eu possa saber se o meu parceiro de fato está entregando um serviço no meu padrão de qualidade. E aí esse case aí foi interessante, porque, como eu falei, né, eu venci essa concorrência, a proposta, e acontece muito isso. O cliente ele sente tanta segurança naquilo quando você tem essa... é especialista em áreas que são correlacionadas, ou seja, eu sou especialista em entregar uma solução para o meu cliente, em se tratando de subestação. Só que subestação não é só um projeto, não é só a execução, tem a consultoria, tem todos os trâmites. Então, para poder o cliente ele ter a segurança e a confiança que de fato ele está contratando a pessoa certa, ele precisa ter essa segurança, ou seja, o profissional precisa transmitir essa segurança para o cliente. E esse case aí foi muito interessante. E teve outro case de uma outra padaria, que essa foi o seguinte, o cliente também estava fazendo um aumento de carga, de instalar alguns equipamentos e contratou para implantar uma subestação. Olha, eu quero que você faça um projeto e execução da subestação. E aí, todos os clientes, quando vai fazer aumento de carga, eu sempre faço uma consultoria. Mesmo que o cliente não queira a consultoria, eu faço, porque o cliente, muitas das vezes, ele não sabe o que ele precisa. Por quê? Porque ele não é o profissional. O profissional sou eu, o profissional é o Matheus. Então, muitas das vezes é necessário o profissional ele ter essa postura e assumir o comando. Então, você é profissional, você é comandante, tá certo? Você é comandante da atividade técnica que você estará entregando para o teu cliente. E digo mais, não apenas a atividade técnica, a solução que você vai entregar para o teu cliente, tá certo? Você é o protagonista, você que está no controle. Então, eu tenho a obrigação de saber o que meu cliente precisa receber. E aí, nesse cliente específico, ele queria apenas uma subestação. Por quê? No entendimento dele, ele iria aumentar a carga, a rede de baixa tensão da concessionária não atendia aquele aumento de carga. Por quê? Porque antes mesmo de aumentar a carga, ele já tinha problema de queda de tensão, enfim, consumidores que têm uma carga superior ali aos seus 40 kVA, né, a sua demanda, né, superior a 40 kVA, embora a concessionária tenha a obrigação de entregar com qualidade, tá certo? O consumidor atender o cliente em baixa tensão, né? Desde que o cliente possua uma carga instalada até 75 kVA, mas na prática a concessionária não consegue entregar com qualidade. Por quê? Porque, enfim, N motivos que aí é temas para outro podcast, né? Uma serralharia que quando liga a máquina de solda vai dar queda de tensão, vai queimar seus equipamentos, enfim. E aí o cliente, eu preciso de uma subestação, porque com a carga que eu já tenho, a concessionária já me entrega um fornecimento de energia precário. E aumentando essa carga aqui, vai dar ruim. Então o cliente contratou para implantar a subestação. E aí toda a subestação, como eu falei, faço uma consultoria, fiz toda a análise. Então eu já sabia que nesse cliente eu nem avisei a ele, a economia. Eu falei, né, isso aqui a gente vai fazer uma surpresa. A gente fechou o serviço entregando apenas a solução técnica que o cliente estava precisando, que o cliente contratou, digamos assim. E aí, antes mesmo de chegar a primeira fatura, depois que a gente fez todos os trâmites, que a subestação foi ligada, aí a gente apresentou para o cliente, olha, a gente não te entregou apenas uma qualidade no teu fornecimento de energia não, tá certo? Você vai se surpreender na sua fatura de energia em relação à questão de economia, tá certo? A gente fez uma consultoria para estar te entregando esse diferencial, para que de fato você venha ter uma redução na sua fatura de energia
por estar enquadrado na modalidade ideal, porque quando você tem uma subestação, e aí eu expliquei toda a situação, quando você tem uma subestação, a subestação não vai atender apenas uma necessidade técnica, a subestação vai te colocar em uma posição junto à concessionária, onde você é considerado consumidor do grupo A. E consumidores do grupo A, ele tem outras opções tarifárias, que desde que seja enquadrado corretamente, vai proporcionar economias. E se for enquadrada incorretamente, vai ocasionar prejuízos. E aí o cliente, rapaz, eu estava esperando apenas a qualidade técnica, gostei muito da execução, e ainda recebendo essa notícia, o cliente ficou ainda mais feliz. Então isso gera fidelização com o cliente. Então, multidisciplinaridade no sentido de atividades que são correlacionadas, no meu ponto de vista, eu acredito que não é uma opção não, eu acredito que é uma obrigação profissional. Se Ítalo precisa entregar uma solução para o cliente, ele precisa ter esse domínio. E, olha só, isso é mito, tá certo? É mito, essa questão de que se eu for focar em mais de uma atividade específica, eu não vou ser bom nessas atividades, isso é um mito. É possível e você tem a obrigação sim, de ser bom na elaboração do projeto da subestação, de ser bom na consultoria para que você possa proporcionar para o teu cliente, tá certo? O melhor custo-benefício, e você precisa ser bom na execução. E mesmo que você não venha executar, você saiba o que é uma execução com qualidade, para que você possa atrair os parceiros certos. Porque quando você tem essa expertise, Matheus, o que acontece? Porque muitos perguntam qual a melhor forma de encontrar parceiros. A melhor forma de encontrar parceiros é você tendo conhecimento, você tendo domínio de uma determinada área, porque os parceiros é que vão te procurar, não é nem você que vai estar procurando parceiro. Então os melhores parceiros é aquele que de fato ele vai enxergar um valor tão grande em estar perto de você que ele vai querer estar junto com você. O Matheus ele é tão bom na área do fotovoltaico que o parceiro vai querer estar perto de Matheus. Eu quero estar perto de Matheus. Então essa é uma das melhores formas de atrair parcerias. Mas lembrando, se eu fosse limitado apenas na elaboração do projeto, talvez eu não tivesse fechado nem o projeto. Porque principalmente subestações, muitas das vezes acontece o seguinte: o cliente ele quer contratar a solução. Se você vai entregar apenas uma fração dessa solução, muitas das vezes o cliente não quer. Por quê? O que acontece geralmente? Quando o negócio dá errado, fica um jogando para o outro. O projetista não, foi a execução. Quem executou não, foi o consultor não, foi o projetista. E vira essa salada mista. Para você ter ideia, teve um serviço que eu nem sei se ele estava incluso nesses cases aí, de uma agência bancária. Sei que estava, né? Tu queres falar sobre ele? Que aí eu endosso o que foi que aconteceu lá. Isso daí foi interessante também. Foi execução e fornecimento de materiais para uma subestação de uma agência bancária. Porém, o cliente só queria fechar junto com o serviço de instalações elétricas internas. Aí, nesse caso, recorreu-se à parceria para não perder o serviço. Isso. Porque aí pode se pensar, Anderson, você não fecha nada em parceria, você não tem parceiros. Pelo contrário, eu tenho mais parceiro do que um presidente da República. Do que Neymar, né? O presidente da República não é uma boa referência não, né? Tem mais parceiro do que Neymar. Mas o que acontece é o seguinte: nesse case específico, quando eu fui fechar o serviço com o cliente, então o foco da nossa empresa é o quê? Soluções, principalmente na parte de subestação. Então nessa agência bancária específica, tanto eu conversando com meu sócio, nossa, vamos conduzir o cliente aqui para que a gente possa fechar essa parte da subestação aí. Então, que obras desse porte, muitas vezes acontece isso, o cliente já tem uma equipe própria que executa a instalação elétrica interna e ele terceiriza a parte da subestação, porque segue um trâmite que não é tão simples, digamos assim, que quem não tem expertise possa fazer com que ocasione um problema maior, porque exige algumas ferramentas e algum know-how para poder fazer todo esse intercâmbio junto à concessionária, né? Toda essa tramitação. E aí o cliente ele foi bem enfático: olha, eu quero fechar com uma empresa que entregue a minha agência bancária pronta, ligada. Então não quero ter dor de cabeça, eu não quero essa discussão de o pessoal que executou a parte interna, não, a culpa é de quem montou a subestação. E quem montou a subestação, não, a culpa é de quem fez a instalação elétrica interna. E aí, se eu não tenho se não é meu foco trabalhar com instalações, né, execução de instalações elétricas prediais, se não é meu foco, o que acontece? Uma das possibilidades é recorrer a parceiros.
Só que, para você trazer os parceiros certos, é preciso você ter conhecimento, para que você possa estar atraindo os parceiros certos. Não só atrair, como também saber se a forma que esse parceiro está executando se está dentro do seu padrão de qualidade. Porque imagina só, eu tenho todo o sacrifício para entregar com perfeição a solução da implantação da subestação e as instalações elétricas internas dá ruim. Imagina só, começa a dar problema. Então não rola. Então, nesse caso, sim, recorri ao parceiro. Só que eu preciso ter conhecimento para poder estar gerenciando essa execução das instalações elétricas internas. Então, não que o parceiro não seja uma boa opção, é interessante, mas aí você pode estar pensando, Anderson, mas você falou de atividades correlacionadas, as instalações elétricas internas, ela sempre vai estar correlacionada? Geralmente não. Por isso que eu não tenho uma equipe gigantesca para executar esse tipo de trabalho, porque decisão estratégica empresarial, minha e do meu sócio, em relação a esse mercado. Então, o que a gente fatura numa subestação que a gente, de mão de obra efetiva, realiza em uma semana, o mesmo valor ou menos a gente fatura para executar uma obra predial que vai levar 6 meses. E olhe se a engenharia civil não atrasar a parte dela, que geralmente atrasa. Para você ter ideia, até uma edificação, nossa, enfim, a parte de instalações elétricas prediais é complicado. Para você ter ideia, teve o último prédio que a gente fez residencial, né? A edificação residencial que a gente fez instalações elétricas internas, a gente entregou também esse serviço para o cliente, a solução completa. Para você ter ideia, um dos apartamentos, depois de 2 anos, veio ligar para querer que a gente fosse trocar a lâmpada, porque estava dando problema a lâmpada aqui, a instalação está ruim depois de 2 anos. As lâmpadas que o cliente, enfim, muitas das vezes compra no mercado lâmpadas de má qualidade, de baixa qualidade e, enfim... Para você ter ideia, 6 meses que a gente passou nessa obra, depois de 2 anos o cliente ainda gera estresse. Então, não faz parte da nossa estratégia empresarial focar nessa atividade. Só que, muitas das vezes é necessário. Aconteceu uma outra vez também numa indústria. Então, o nosso foco era fechar o quê? A subestação. O cliente fez uma ampliação, ele tinha uma subestação de 300, que era a gente que já tinha feito o projeto e a execução também, e fornecimento de material, né, entrega da solução completa, na indústria alimentícia. E... nessa indústria eles ampliaram e instalaram uma nova subestação, uma subestação abrigada de 800 kVA. Aproveitou o transformador de 300 e instalou mais um transformador de 500, transformador a seco. Então nesse caso também, o cliente, ele queria fechar a solução completa, esse cliente ele estava até flexível, caso eu não quisesse executar a instalação elétrica interna. Então nesse caso, eu trouxe os parceiros certos para executar a parte elétrica interna. Para quê? Para justamente não abrir brechas, margens para a concorrência. Porque imagina só, o cliente contrata uma outra empresa para fazer a instalação elétrica interna e essa empresa ela tem um padrão de qualidade também aceitável, um bom padrão de qualidade. Eu estou colocando muitas das vezes ali o inimigo dentro do meu terreno. Então muitas das vezes não se ter a atenção de focar também em atividades que são correlacionadas com a solução que você entrega, é uma forma de muitas das vezes estar perdendo dinheiro, deixando dinheiro na mesa. E não só deixando dinheiro na mesa, como perdendo também dinheiro, perdendo a fidelização do cliente, perdendo o cliente em si. Então, por isso que é importante muitas das vezes estar tendo essa visão em relação à questão de focar em mais de uma atividade, não é focar em tudo também. Não é focar em tudo. Se tiver braço, se tiver equipe, se tiver pessoas, tudo bem, vai em frente. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que existem áreas que é importante sim o profissional ele ter essa consciência, que ele precisa desenvolver as habilidades, e mesmo que ele não execute com a equipe própria, para que ele possa conduzir da melhor forma os parceiros que ele vai trazer para esse projeto. Faz total sentido. E você, Matheus, tem algum case aí de foi vender um serviço e vender o outro de bandeja? Então, o case que eu gosto de lembrar agora, e acho que combina muito com o momento que a gente está de pandemia, foi com o Bob's, que a gente foi levar um registrador de grandezas elétricas, com a visão de exatamente sistemas fotovoltaicos, você aplicar GMT para ter um bom retorno, e eu tinha instalado o registrador lá para ver o comportamento da rede, justamente para verificar qual era a validade de aplicar um sistema
com esse cliente que era conectado com a subestação de 112,5, ligado à média tensão. E acabou que no meio do estudo da rentabilidade, passei para o cliente e o cliente precisava daquilo mais próximo da realidade, porque um orçamento muito alto para ele ele já estava com problemas financeiros, estava com problemas para manter a folha de pagamento toda correta, e se eu chegasse com ele com qualquer tipo de solução na parte fotovoltaica que não viesse com um resultado interessante ou não viesse com algo próximo com a realidade, ele iria acabar podendo fechar a loja por causa disso, porque ele vai acabar pegando a linha de financiamento que ele não vai conseguir pagar, ou que o sistema não vai produzir o que estava imaginando, justamente porque ele tinha limitação de área para instalar no telhado. Resultado, os resultados eram viáveis para a aplicação, só que não agradavam a porcentagem a esse cliente. Só que esse cliente, ele estava completamente por estar trabalhando, precisando segurar a folha, ele estava reduzindo a carga. Ele tinha uma subestação de 112,5, mas ele estava com demanda medida, e a gente captou registrando, não dava nem 50 kilowatts de consumo. Então, a gente nessa hora ele tinha demanda contratada muito maior, estava demanda contratada em 112,5. Então, o que a gente recomendou nesse processo? Aproveitou e colocou um serviço de GMT. Então, a gente, em vez de ter o serviço, não ia ter o sistema fotovoltaico, a gente pegou a ferramenta que a gente tinha com a solução. E logo depois disso, foi logo em janeiro que efetivou, começou a pandemia, onde ele reduziu de vez a demanda dele. Não parou de funcionar, está até funcionando agora, mas foi algo que, pelo padrão de consumo dele, pode ser certeza que foi a economia dele que ele se pagou o que a gente cobrou em menos de 2 meses. E quando chegou na pandemia ele ia pagar muito mais, ele ia correr atrás do prejuízo, né? Porque durante a pandemia ele ia pedir isso, ia dar mais 3 meses para poder ser alterado, e daí já era muito tempo com aquela demanda alta sendo contratada. Então, analisar uma solução, você entregar uma solução, vai trazer muito mais valor a você, para o cliente. Imagina só se eu chegasse e colocasse para ele, num processo de pandemia, ele está pagando financiamento de algo muito apertado para ele, que ele fosse acreditar. Ia ser mais um motivo para ele fechar. E aí é um ponto interessante esse que você trouxe, Matheus, porque o cliente ele não estava com condições financeiras, pelo que eu estou entendendo, Exatamente. de implantar a solução de implantação do sistema fotovoltaico. Exatamente. Não é isso? E aí o que acontece? Se o Matheus ele é especialista e só foca unicamente na atividade de fotovoltaico, olha só o que iria acontecer, Ítalo. O cliente, nessa situação, vamos supor que iria chegar um outro consultor para estar entregando essa solução para o cliente. Que o Matheus falou aí, uma solução de GMT. Para quem não sabe, GMT é uma abreviação, tá certo, de gestão de modalidades tarifárias. Então é uma consultoria em gestão de modalidades tarifárias que o Matheus aplicou no cliente e fez o cliente reduzir significativamente na sua fatura de energia. Então, olha só, o cliente procurou o Matheus para entregar uma solução, Matheus apresentou a proposta, o cliente não tinha condições de implantar aquela solução. Isso é muito comum na área de fotovoltaico. O normal, sabe o que acontece, Ítalo? No profissional que está focando só no sistema fotovoltaico, no projeto ou até mesmo na execução do sistema, acontece o seguinte: não entrega nada ao cliente, não vende nada ao cliente. E aí o que vai acontecer? A outra empresa que tem um conhecimento em consultorias de gestão de modalidades tarifárias vai entregar essa solução para o teu cliente. E aí o que iria acontecer? Essa mesma empresa que prestou o serviço da consultoria, eles também trabalham na área do fotovoltaico, com sistemas fotovoltaicos. E quando a economia vira a retomar novamente, e o cliente tiver condições de implantar o sistema fotovoltaico, adivinha quem ele vai procurar? Será que seria o Matheus ou será que seria o outro profissional que já trouxe uma solução para o cliente? Então é aí onde é que está o ponto. O problema que traz essa gravidade para os profissionais que têm essa mentalidade de ser apenas especialista em uma atividade e ele não entregar essa solução para o cliente, nem que seja com um parceiro. Mas enfim, quem tem que entregar a solução é o Matheus, mesmo que o Matheus tenha um parceiro para estar realizando isso. Porque se ele abre brecha ali no cliente dele, tá certo? Os alunos da Rua Elétrica Academy vão entrar com força total. Então é importante entender isso, porque essa questão de focar em apenas uma atividade na área do empreendedorismo é pior do que melhor. Porque o cliente ele não quer uma atividade apenas.
O cliente achava que queria apenas um sistema fotovoltaico, mas no final das contas ele não tinha condição naquele momento. O que ele precisava era economizar na fatura de energia elétrica. Então o profissional do fotovoltaico, que ele não tem essa atenção e está atuando também como um consultor na área de energia para o cliente, ele só pode estar de brincadeira na tomateira. E outra coisa, eu acho que o padrão do profissional nessas horas puxa um pouco o desespero. Você vai ver o que você vê muitas vezes. Ele coloca um sistema inviável para o telhado ou coloca um payback de 1 ano e meio. Bota um negócio que só no papel aquilo faz sentido. Na prática aquilo não vai rodar nunca. E se a gente for prolongar na área do fotovoltaico, aí é que tem atrocidades. Porque o profissional que é focado em entregar, que é especialista só no entregar o projeto fotovoltaico, o que ele faz? Ele entrega lá o projeto fotovoltaico. Vamos supor que esse profissional é um pouco mais avançadinho ainda. Vamos supor que ele, além de focar no projeto, ele executa também. Entregou a solução ali da execução, com ou sem parceiro, não importa. Mas enfim, e aí ele entrega o sistema fotovoltaico, beleza, e aí ele vai conectar em geração distribuída. E aí as instalações elétricas do cliente 100% precária. Você interligar um sistema fotovoltaico, vamos supor que ele está perfeitamente dimensionado e instalado. Você conectar esse sistema em uma instalação totalmente precária, é mesmo que você pegar um copo de água de lama e misturar com um copo de água limpa. Vai ficar o quê? 2 copos de água sujas ali. Você vai misturar, vai ficar poluído. Então olha só a importância de focar em atividades que são correlatas. Porque não tem como ser muito bom em fotovoltaico se você não entende os princípios de dimensionamento segundo a NBR 5410, se você não entende os princípios de segurança com eletricidade segundo a NR10. Opa, tá vivo? Tá vivo o nosso editor de vídeo. Mas, continuando, então, é importante, porque são atividades que são correlacionadas. E se você focar, muitas das vezes, apenas em uma área, você vai estar fazendo com que, de duas uma, ou o teu cliente, muitas das vezes, ele tenha prejuízo e vai te culpar, porque a instalação dele está toda precária, você entregou o sistema fotovoltaico, tudo ok, fez a conexão e ele vai atribuir o problema ao teu sistema fotovoltaico. Vai falar que você colocou o problema na instalação dele. Estava funcionando, depois que instalou e deu problema. Deu problema, começou a funcionar perfeito. Estava perfeito, nunca teve um problema. O diretor começou a desarmar lá. Então olha só a importância de ter essa multidisciplinaridade em atividades que são correlatas. Então não é ser meia boca, não é ser um pato em várias atividades, não. É ser especialista, é ser muito bom em atividades que tem essa correlação para entregar a solução para o cliente. E além de todas essas dúvidas que surgem, né, de focar em algum serviço ou não, outra dúvida é se for para focar ou se não for para focar, mas por onde começar, né? Porque geralmente se inicia, como você falou, né, se inicia em um dos serviços e depois você vai desenvolvendo os outros com o passar do tempo. E aí a dúvida que fica é por qual começar, qual é mais viável, se tem uma viabilidade, e como desenvolver essas outras atividades com o tempo. Perfeito. Matheus, quer dar uma endossada inicial sobre isso? Eu ia dizer que, como eu falei logo no começo do podcast, comece por o que é viável. Então, se você vai começar com o financiamento dos equipamentos para você trabalhar em manutenção de subestação, mas assim, é arriscado, né? Então, se você vê viabilidade nisso, pronto, você já tem os contatos, execute o serviço, então foque nessa área. Agora, normalmente é mais barato, é mais fácil começar na área de projetos. Então, iniciar nessa área, porque o investimento inicial é inferior, o rendimento, o retorno vai ser menor, mas isso é algo passageiro, é algo que com o tempo você vai poder crescer. Eu acredito que essa é a recomendação que eu posso passar para o ouvinte. Pegando esse gancho aí, em relação a isso, por onde começar, vai depender de várias situações. Vai depender das situações financeiras do profissional, vai depender se muitas das vezes o profissional ele tem condições, seja a família, né, que vai financiar, o financiamento familiar, ou enfim, ou então ele já tem essa grana de alguma outra forma, ou então o profissional muitas das vezes ele já está no mercado, então atuando numa determinada área, ele quer expandir os seus negócios, então vai depender de várias situações. Mas a que eu queria estar compartilhando aqui é o que aconteceu comigo. Então nada melhor do que
eu falar aquilo que eu fiz e que funcionou na prática para mim, né? Então, para quem está, principalmente quem está começando, quem está saindo da academia, qual a recomendação que eu daria? A área de projetos, principalmente projeto padrão concessionária. Por que projetos padrão concessionária? Porque é um tipo de projeto que tem demanda no mercado, primeiro ponto. Alguns tipos de projetos de padrão concessionária é obrigado o cliente contratar esse serviço, senão ele não vai ter energia, fornecimento de energia na sua unidade consumidora. Esse empreendimento aqui, se ele não elaborar um projeto do padrão de entrada da sua subestação, a concessionária não vai estar alimentando, ou seja, não vai fornecer energia elétrica para o estabelecimento. E outra questão é o seguinte, o tempo de elaboração. Ele tem um baixo tempo de elaboração e por ser um tipo de projeto que alguns deles é obrigado o cliente contratar e apresentar na concessionária, então acaba fazendo com que esse tipo de projeto tenha um valor agregado, então ele tem um valor, uma precificação superior do que outros projetos, em relação à questão de tempo efetivo de mão de obra para elaborar esse tipo de projeto. Então, o projeto elétrico padrão concessionária, para mim, para quem quer iniciar, eu acredito que é o primeiro e o melhor caminho. Porque o investimento que vai precisar é o quê? Um computador que, se você é engenheiro eletricista e eletrotécnico, é muito possível que você já tenha um computador com Word, Excel e AutoCAD. É o que precisa para iniciar na área de projetos. E para começar a gerar receita, e eu estou falando de receita, um projeto de uma subestação simplificada vai estar variando aí na faixa de R$2.000 a R$3.500 ou mais, dependendo da complexidade em si que envolve esse tipo de projeto. Se é um projeto de subestação abrigada, vai estar variando ali de R$5.000 a R$30.000 ou mais, dependendo do porte dessa subestação. E por incrível que pareça, são projetos que vai demandar, se você já tem a prática naquele tipo de projeto, vai demandar 2 dias no máximo se ele for muito complexo. Se for um projeto de padrão de entrada, uma subestação aérea, por exemplo, é 4 horas de elaboração de um projeto desse, que vai muitas das vezes rentabilizar, gerar o mesmo valor, ou seja, vai ter o mesmo preço de um projeto de instalação elétrica predial. Você vai levar, se tem todas as ferramentas e práticas, você vai levar em média aí 1 semana, se tiver as ferramentas, os softwares da vida, né, para poder facilitar a elaboração desse tipo de projeto. Se não tiver, vai levar mais, vai levar uns 15, 20 dias ou até 30 dias, dependendo do porte, e muitas das vezes vai estar sendo remunerado pelo mesmo valor do tipo de projeto de padrão de entrada, que você elabora em 4 horas. Então, por isso que seria a minha primeira recomendação. Então, começou a elaborar projeto elétrico, começou a gerar receita. Qual seria o segundo passo de uma outra atividade que é correlacionada para quem quer trabalhar com sistemas elétricos de potência? Na parte de entrega de soluções de sistema fotovoltaico, de projeto fotovoltaico, de padrão de entrada, né, subestação, instalações elétricas e consultoria. Então, o segundo passo seria justamente na área de consultorias. Por que o segundo passo e não o primeiro? Porque para trabalhar com consultorias, seja consultorias na área de qualidade de energia, seja consultorias na área de gestão de modalidades tarifárias, na área de gestão de modalidades tarifárias até dá. 50% das consultorias é possível, 50% não mais, 70% das consultorias é preciso, é possível, na verdade, você conseguir realizar esse tipo de consultoria sem precisar de um analisador de energia e sem precisar de um registrador de grandezas elétricas. No último lançamento que a gente fez, evento, né, que a gente fez na área de consultoria, a gente mostrou isso, que é possível, mostrei exemplos práticos, reais, de como realizar esse tipo de consultoria sem a necessidade de um registrador e de um analisador. Só que é importante o consultor ele ter esse equipamento não só no sentido de qualidade técnica, porque existem alguns serviços, algumas atividades que é preciso, você não consegue fazer sem um equipamento. Certo? Eu poderia citar aqui uma consultoria de gestão de modalidades tarifárias de uma unidade consumidora do grupo B, para ver a viabilidade de implantar uma subestação para migrar para o grupo A. Não tem como fazer sem registrador. Então, para ter essa certeza, você até tem como se aproximar, mas para ter precisão e certeza, tem que ter o equipamento. Então, por isso que eu estou colocando como segundo passo, porque vai ser necessário fazer um investimento. É um investimento muito alto? Não. É um investimento mediano, digamos assim, mas vai ser preciso investir. Então, com a grana que já conseguiu na primeira etapa dos projetos, eu acredito que a segunda etapa seria partir para a área de consultorias. A área de consultoria se equipar com algumas ferramentas importantes em relação, principalmente aos EPIs e principalmente um analisador de energia que vai ajudar e potencializar
drasticamente não só a atividade da consultoria, a atividade de projetos. A subestação da padaria que eu falei, o que justificou eu fechar aquele serviço, mesmo cobrando, se eu não estiver enganado, foi 6 mil a mais nessa padaria, 6 ou foi 8, não estou recordando. O que justificou foi a consultoria, que foi vendida junto para o cliente. E o cliente viu que era necessário aquela consultoria, que sem ela não tem como ter a segurança, a confiabilidade em um assunto tão importante, que era o enquadramento da modalidade tarifária, para fazer com que o cliente ou viesse ter economia ou viesse ter prejuízos. Então, consultorias vai potencializar, vai gerar mais receitas apenas da consultoria e vai potencializar todos os outros serviços que o profissional for trabalhar na área do sistema elétrico de potência. Então, esse segundo passo é um dos passos mais importantes. Que depois que eu comecei a dar esse passo, aí, meu amigo, as coisas mudou na World Elétrica, serviços. Então, segundo passo, depois comecei a trabalhar com as consultorias, que além de gerar receita com consultoria, potencializou o que eu já fazia antes, dos projetos e pequenas execuções. O que é pequenas execuções? Instalações de padrão de entrada em baixa tensão, que não tinha necessidade de um alto investimento. Os portes de padrões que eu estava contratando no início da minha carreira, eu precisava só de alguns alicates, ferramentas que não tinham um custo tão elevado. Só que quando parte para padrão de subestação e até padrão de agrupamento de medição mais robusto, que vai trabalhar com condutores com seção transversal maiores, vai precisar de um alicate para esse terminal hidráulico. E esse equipamento na época já era em média uns R$ 3.500, um bom. Tem alguns mais em conta, mas enfim. Então, depois de trabalhar com a consultoria e gerar receita, aí sim, comecei a comprar equipamentos para trabalhar com o quê? Para poder trabalhar na parte de instalação, de manutenção e de padrões mais elevados. Então, nesse caso, foi necessário comprar alicate prensa terminal, jogo de chaves, catraca, furadeira, esmerilhadeira, esmerilhadeira no caso no sentido da lixadeira, para facilitar em alguns cortes e alguns outros equipamentos que são relativamente caros. Então, o que acontece é o seguinte: então, depois do passo da consultoria, aí eu acredito que seria o terceiro passo, para quem quer trabalhar com instalação e manutenção. Por quê? Porque depois que você elabora o projeto, instala a subestação do cliente, faz toda a consultoria para fazer com que o cliente ele tenha o melhor custo-benefício, ele tenha qualidade, mas ele tenha também o melhor enquadramento para que ele possa economizar na fatura de energia elétrica do mesmo, para que ele possa instalar equipamentos para trazer qualidade de energia, instalação de bancos capacitores para trazer qualidade e economia também na fatura de energia do cliente. Então tudo isso, para adquirir esses equipamentos, é necessário receita. Então, depois que realiza toda essa instalação e entrega também essa consultoria, adivinha do que o cliente vai precisar? De manutenção. E aí você pode pensar o seguinte: mas Anderson, eu não posso parar só na instalação? Até pode parar na instalação. Só que quando você para na instalação, o que vai acontecer? A subestação do cliente vai precisar de manutenção. E quando você não entrega essa solução para o cliente, uma solução completa, desde o projeto até a execução e depois da execução a manutenção, para de fato manter a confiabilidade do sistema elétrico do cliente, o que vai acontecer? Você vai abrir a brecha para o teu concorrente que vai fazer a manutenção, vai fazer uma manutenção tão fantástica, porque ele é aluno da World Electric Academy, e aí o que vai acontecer? O cliente vai abrir uma outra padaria. Adivinha quem o cliente vai procurar? Vai procurar quem já está perto dele ali. Então, vendas, processo de vendas é relacionamento. Você precisa ter pontos de contato com o cliente. E a manutenção é uma das formas mais ideais de você estar mantendo esse contato, esse relacionamento e também a oportunidade de estar dentro da instalação elétrica do cliente. Porque quando você está dentro da empresa do cliente, você consegue mitigar e verificar e encontrar outros problemas. E adivinha qual é o melhor profissional para resolver problema no mundo? É o engenheiro eletricista, é você que está nos assistindo. Então, olha só, o ciclo. Então, não dá para mim vir aqui e falar que, olha, você precisa ser apenas especialista numa área específica. Porque se eu falar isso, eu vou fazer com que você dê um tiro no seu pé.
Porque o outro profissional que vai entregar aquela solução que você não está entregando, porque você é especialista e não vai ter atenção numa outra área, e nem vai formar parceiros para entregar essa solução através de você para o teu cliente, o que vai acontecer? Você vai perder o teu cliente. Porque quem for fazer o serviço que você não faz, ele não faz só esse serviço que você não faz, ele faz o serviço que você faz também. Então, é importante entender isso daí, porque isso daí muda o jogo quando o profissional ele tem essa percepção. Então, o que eu quero estar trazendo aqui é o seguinte: se você tem esse foco de ser especialista, trabalhar só com projetos, não tem problema, desde que você tenha consciência de que você é pago para entregar solução para o cliente. Então, você vai precisar reunir parceiros confiáveis para que toda essa intermediação das atividades correlatas ao seu produto principal, que você é especialista, está focado nele, todas as outras atividades correlacionadas a ele, você tem que ter isso na tua conexão, na tua áurea. Toda solução que o teu cliente precisar tem que passar por você em relação a isso. Então, para isso, precisa ter os parceiros certos, ou então você precisa ser a pessoa que vai entregar essa solução. E olha, isso é uma mentira, essa questão de que se você for trabalhar com projetos, se for trabalhar como consultoria, você não vai ser bom nos dois, isso é um mito. Você tanto pode ser bom como você vai ser bom nos dois, porque são áreas que são correlacionadas. Então não tem como desmembrar, não tem como tirar isso, não tem como entregar uma solução de uma subestação se você não tem especialidade e conhecimento para entregar uma consultoria. Porque você vai estar entregando uma solução fragmentada, vai entregar a metade da solução. E uma subestação na mente do cliente, depois que ela está ligada, ela está tudo certa. E não está. Eu tive um cliente do supermercado que ele teve um prejuízo de 150 mil reais, um pouco mais de 150 mil reais. Por quê? Porque quem instalou a subestação dele, sabe o que aconteceu? Enquadrou ele numa modalidade tarifária que não era a ideal, e esse cliente passou 3 anos funcionando. Então foi 3 anos tendo um prejuízo aí de uma variância de 4 mil a 4.500 reais. Foi um prejuízo de aproximadamente de um pouco mais de 150 mil reais. Essa subestação na época, ela custava 30 mil reais. Então olha só, em 3 anos, um prejuízo que equivale ao quê? A quantas subestações? A 5 subestações, né? 5 subestações. Então quando o profissional ele entende isso, ele dita o preço para o cliente. Então quando eu mostro para o cliente que o cliente está querendo, mas Anderson, o teu preço está mais caro do que o concorrente, olha, eu falo para o cliente o seguinte: olha, eu não quero nem saber o preço do concorrente, porque eu sei o que eu estou te entregando, e para entregar dessa forma aqui, dá trabalho e precisa de equipamentos que custa dinheiro para aquisição, custa dinheiro para manutenção, para aferição, e para entregar assim isso daqui eu prefiro não entregar, eu prefiro perder o serviço. Então, meu amigo, se você está achando que está gastando 5 mil a mais, experimenta ter um prejuízo de gastar mais de 150 mil, como esse outro cliente, que depois que ele fez a consultoria com a gente, ele conseguiu reduzir, era em média 4.300, 4.500 que estava vindo por mês, e a gente conseguiu fazer o cliente economizar esse valor de 4.500 e pouco. Então a fatura dele era superior a esse valor, na verdade, né? E depois da consultoria, a gente enquadrou ele numa modalidade onde ele teve essa economia, acima de 4 mil reais todo mês. E aí o cliente feliz da vida, Anderson, imagina só, quando você consegue colocar 4 mil reais no bolso do teu cliente, como é que o cliente ele fica contigo? Ele te coloca nas nuvens. Só que aí eu gosto de ser íntegro e sincero e falei para o cliente: olha, você está feliz aí, eu no seu lugar eu estaria triste. Você perdeu 150 mil reais, meu amigo, nesses 3 anos que a sua subestação foi instalada. Então, para mim, não dá o profissional ele falar que não, é melhor eu ser apenas especialista em fazer o projeto da subestação. Eu acredito que o profissional ele precisa ser especialista nessas áreas que são correlacionadas na solução que o cliente precisa receber. Show de bola. É isso aí. Eu ia pedir para vocês falarem umas sacadas, né, para quem está começando e para quem já está atuando. Vocês já falaram muitas coisas aí que acredito que a galera vai absorver como insights, né, como dicas de fato para entender realmente o que fazer, se vai focar, se não vai. E se vocês tiverem mais alguma coisa a acrescentar, pode ficar à vontade. Vocês já falaram bastante coisa sobre isso, né? Acredito que a galera já vai absorver bastante. Mas se tiver mais algum toque aí para dar, tanto para quem está iniciando quanto para quem já está no mercado, essa é a hora.
Pode começar com o Matheus, manda ver, Matheus. Opa. Então, o que eu coloco aqui, ó, você vai começar, você deu exemplo lá, tá na faculdade, aproveita essa instituição que você tá, por exemplo, se é uma instituição federal, coloque, eu estou de acordo, estou em conjunto com uma parceria, pode escolher um professor para ser uma parceria, então utilize esse momento. Existe, por exemplo, você está na faculdade, você tem uma vantagem de um profissional que está, entre aspas, fora da faculdade, que está desamparado, porque, entre aspas, você tem um professor. Então você chega assim, normalmente o que eu apliquei? Tinha uma empresa júnior, tem um professor com CREA, então coloca valor no seu serviço para fechar o seu serviço. Então é basicamente isso. Não, arrumar desculpa é fácil, essa é a coisa mais fácil. Se arrumar, não, vou esperar me formar para poder executar, isso é mais fácil. Mas procurar agregar valor no seu serviço para poder estar ou com um serviço ou com várias áreas, estar executando e tendo resultado o quanto antes, é o que vai dar diferença, é o que vai fazer você aplicar ou não, ou ter resultado ou não na área. Acho que podia fechar a dica aqui que não passou, acho que podia falar isso. E aí, tem mais alguma coisa, Anderson? A sacada que eu queria deixar para você que está nos ouvindo, tá certo? Eu já quero estar agradecendo aí a todos vocês que estão nos ouvindo aí, tá certo? Então é um enorme prazer que vocês estão ouvindo aí nas plataformas de podcast, vocês que estão assistindo também aí pelo YouTube, tá certo? Muito obrigado. E é sempre importante receber o teu feedback, tá certo? Então não esquece de deixar abaixo aí, de curtir e de deixar o teu comentário. E falar também, né, Ítalo, quais são os novos assuntos que você quer ouvir, tá certo? Então aqui a casa é sua e vocês que mandam também, tá certo? Então manda aí sugestões e diga o que você achou aí desse podcast. Mas não encerramos ainda, então quais sacadas que eu queria deixar aqui, tanto para quem está iniciando, como também para quem já está no mercado. A primeira sacada é a seguinte: é um mito falar que se você não focar em apenas uma atividade, você vai ser um profissional generalista e feito um pato, que não vai fazer nada bem feito. Esse é o primeiro ponto, isso é um mito. Quando você descobrir o quanto você é capaz, você vai ver que você tem a capacidade, e não só a capacidade, a obrigação de ser bom nas atividades que são correlacionadas com a solução que o teu cliente precisa. Essa é a primeira sacada. E para quem já está no mercado, eu quero dizer o seguinte: primeiramente eu quero dar os meus pêsames a você que está focado apenas em uma atividade, porque você está deixando muito dinheiro na mesa. Então essa sacada eu queria estar trazendo aí, sacada e alerta ao mesmo tempo aí dessa galera. Um cascudo aí. Então é isso. Só enfatizando, né? Esse podcast estará disponível no Spotify, no Deezer, no Apple Podcast. Então você que está aí ouvindo dessas plataformas, além das outras também, Google Podcast, a gente está expandindo aí. Então você que está ouvindo aí nessas plataformas, compartilha aí com algum amigo seu da área elétrica, daquele grupo lá de WhatsApp, até o da família também pode ser. E você que está no YouTube, não esquece de deixar o seu like aí, compartilhar esse vídeo, se você gostou desse episódio. Então é isso aí, um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Elétrica é o Poder. Show! Show! Valeu!